os estudos da Bíblia que o senhor fez, já está tudo no canal do YouTube da Ohana. Se você ainda não... segue? Não, como é? Não apertou no sininho? Tem sininho? Aperta lá no sininho para você começar. Eu mesmo assisto, às vezes a pastora, o que está te vendo de novo? Eu digo, é a palavra de Deus, eu quero ser abençoado. Eu não assisto para me ver, eu assisto para edificar minha fé na palavra que Deus está ministrando ali através da minha vida, Amém? E se o pessoal reparar, domingo eu profetizei que o Goiás ia ganhar do Avaí de 2-0. Eu só errei a profecia que eu falei que o GG, que é meu amigo, ia fazer 2 gols. Ele não fez os 2 gols, mas o Goiás ganhou de 2-0. A profecia valeu pela metade. Pastor, mas tu não é havaiano? Sou, Eu sou havaiano, mas... Mateus capítulo 18. E eu prometi que eu ia levar o Miqueias na ressacada. Vou ficar devendo porque estava frio, com chuva. Eu tinha comido uma feijoada. Não consegui. Eu vi o jogo pela televisão. Anote aí, você que gosta de anotar e escrever. O título da mensagem de hoje é A Graça que me traz maturidade espiritual. Hoje em dia, as pessoas estão perecendo e sendo arruinadas e destruídas porque elas não têm uma estrutura e uma envergadura, ou melhor, uma maturidade espiritual para lidar nem com Deus e nem com as pessoas. E isso não tem a ver com idade. Tem gente que tem 30, 40 anos de igreja e é um bebê, toma leite espiritualmente. Nós precisamos amadurecer. Acharam Mateus 18? Vamos ler do 1 ao 5. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como quem? Como crianças, de modo algum entrareis aonde? No reino dos céus. Verso 4. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer e bendizer o teu nome por uma quarta-feira, o meio da nossa semana. A gente poder sentar, aquietar o coração para ouvir e ouvir a instrução, a pregação, a palavra de Cristo, que vai gerar em nós fé, convicção, certeza, esperança, alegria, e que nessa noite o Espírito esteja realizando essa obra em cada coração, a despeito de como cada um subiu essas escadas. Eu quero profetizar que eles retornarão para casa, Senhor, esperançosos. Eles retornarão para casa cheios de fé, de alegria, de esperança. Deus, com a dependência completa da Tua maravilhosa graça sobre a vida deles. Pai, fala conosco à luz da Tua palavra e que haja entendimento
e que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas que o Senhor nos ajude a sermos operosos praticantes da tua palavra e nos tornarmos felizes, bem-aventurados em tudo aquilo que nós realizarmos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Diferente da cultura do céu, existe a cultura da terra. E na cultura da terra, as pessoas, elas trabalham, se esforçam para se tornarem grandes, se tornarem pessoas que vão mandar, que vão estar superiores às outras. E isso não foi diferente com os próprios discípulos de Jesus, que entraram numa discussão e eles estavam ali entre eles próprios, querendo saber quem era o maior deles. Se era Pedro, se era João, se era Bartolomeu, se era Tiago. E aí Jesus pega no ar a conversa e a razão e a motivação do coração deles. E aí ele manda chamar uma criança e ele diz: quem vocês acham que é o maior no reino dos céus? Ao contrário do que vocês pensam, no céu, na cultura do reino, para Deus, o maior são os menores. E se vocês quiserem entrar no meu reino, vocês têm que se fazer igual essa criança. E geralmente o nosso entendimento quando se trata de criança é um pouco diferente da cultura daquela época, porque naquela época, culturalmente para os judeus, mulher e criança não tinham o mesmo peso e o mesmo valor de igualdade que os homens. Ah, pastor, Deus é machista. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata homem e mulher iguais. Quando Deus falou que ia fazer uma auxiliadora para Adão e tira do seu lado, não tirou lá de baixo, não tirou do pé, não tirou do calcanhar, não tirou do joanete, tirou do lado. E a palavra auxiliadora, ajudadora, se você pegar no hebraico do original, algumas vezes o salmista vai dizer que Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso ajudador. Então não é alguém inferior. Amém? E Deus está dizendo: se vocês quiserem ser grandes no meu reino, vocês têm que ser igual a essas crianças. E nós trazemos da nossa cultura que as crianças são puras, são inocentes, né? Mas quem tem criança em casa sabe que elas não são tão puras e inocentes assim. Não são tão anjinhos assim como a gente pensa. Por quê? Porque tem a natureza de Adão. Eles também têm raiva, eles também têm egoísmo, eles também, óbvio que algumas situações, por falta de maturidade, têm a sua inocência, óbvio. Mas não é nesse sentido de inocência que Deus está falando e de pureza que Jesus está falando, porque a gente tem que ser igual criança. Qual sentido seria, pastor Guto? A Rafa está com a Ana Liz, que está com quantos meses? 9 meses já, meu Deus. Daqui a pouco já está namorando aí. A Ana Liz, com 9 meses, ela é 100% dependente da Rafa e do Frank. Para tomar banho, para se limpar, para se alimentar, para se vestir, tudo. Os meus já estão com 23 e 25, e quando eles estão em casa, a palavra que eu mais ouço é: mãe, cadê a tal roupa? Cadê a tal tênis? Não estou achando, mãe. Aí a pastora diz: se nome de mãe gastasse, porque
Os filhos, enquanto não saem de casa, têm um certo grau de dependência dos pais. Mas criança pequena é sempre 10%. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo que nós temos que ser como as crianças. Nós temos que ser totalmente dependentes do amor e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Os meus já tiveram a fase da catinga, de saber tudo. Até hoje eles acham que sabem tudo. E eles querem porque querem uma vida independente. Quantas vezes nós queremos nos relacionar com Deus dessa mesma mentalidade? Agora eu estou grande. Agora estou grande e eu vou andar com as minhas próprias pernas. Vou alçar os meus voos. Então, Deus quer nos ensinar que quanto mais independente eu sou, mais longe e distante de Deus eu me torno. Quanto mais dependente de Deus eu me torno, mais maduro eu sou na minha fé. Moisés teve 3 fases na vida dele. Os 40 primeiros anos de Moisés, ele foi quem? Príncipe no Egito. Ele achava que era alguém. Até matar um soldado egípcio, fugir para o deserto e ficar lá naquela região como pastor das ovelhas do seu sogro Jetro. E lá ficou mais quanto tempo? 40 anos. Achando que não era ninguém. Aí Deus teve que aparecer para ele numa sarça pegando fogo e dizendo: Moisés, sou eu que te mando ser libertador do meu povo na terra do Egito. Volta lá, porque eu serei contigo. E aí mais 40 anos para ele descobrir que ele se tornaria alguém com Deus. O maior pregador das décadas de 80, 90, Billy Graham, pregou praticamente o mundo inteiro, até nos países comunistas esse homem tinha abertura para ir lá e pregar nos estados. Tinha um homem que a comitiva dele contratava uma mala preta, mas não era de dinheiro, ele sempre andava com a mala preta, acabava as conferências, os encontros evangelísticos, uma galera aceitando Jesus, o estádio cheio. Acabava, esse homem entrava lá com a malinha preta, ia do lado dele e falava no ouvido dele: Deus não precisa de ti. E saía. Ele era pago para dizer isso para Billy Graham. Para quê? Para Billy Graham não se achar, não se engrandecer, não achar que ele era... imagina onde eu vou, está doente. Eu prego, a turma aceita Jesus. Acabava as conferências, vinha um homem. Minha preta. Deus não precisa de ti. E saía com a mão. Só para ele baixar a bola dele e saber que ele dependia de Deus para ser um dos maiores pregadores do mundo. E muitas vezes nós entramos nesse tipo de mentalidade de cultura da terra. Queremos ser grandes, mais gigante. Só que quanto mais independente eu quero ser, menor eu me torno no reino de Deus. Quanto mais eu entender e viver na dependência de Deus com humildade e inteireza no meu coração e de caráter de Cristo, mais eu
estarei tendo a estatura do famoso varão perfeito. Você já deve ter escutado essa expressão, estatura de varão perfeito. Quem já escutou essa expressão? Ninguém. Só agir. O que significa essa estatura de pessoa perfeita? Aonde está na Bíblia isso, pastor Guto? Efésios capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Olha o que Paulo diz. Até que todos cheguemos à unidade do quê? Da fé e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus, Jesus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos o quê? Meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a estatura de varão perfeito não é 1,80 m com 83 quilos de massa muscular. Não é o Paulo Zulu, lá da guarda do Embaú. Ele está falando de uma estatura espiritual. De alguém que entendeu que ele é completamente dependente de Deus e do amor de Jesus Cristo para com a sua vida. Aonde nós teremos os princípios e valores do próprio Cristo no nosso coração. Hoje nós vivemos uma cultura invertida de valores. Hoje as pessoas estão acreditando que aquilo que é mentira é verdade, aquilo que é verdade é mentira. Aquilo que é certo está errado. E aquilo que é errado agora se tornou correto. Mas para Deus, valor não mudou. Para Deus o que é certo, o que é errado, seja assim sim e não não. O que passar disso é do maligno. Então eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu necessito 100% de Jesus na minha vida. Nós vivemos de uma cultura da famosa meritocracia. Eu tenho que fazer por merecer. Mas a graça me ensina que Deus me dá até o que eu não mereço. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Efésios 2, 8 e 9 diz que a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom, é presente de Deus. 9. Não de obras, ou seja, não é o nosso esforço, não são as nossas obras. Para que ninguém se glorie. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, vocês não têm que estar disputando quem é o maior entre vocês. Vocês querem ser grande mesmo? Vocês têm que ser os menores. Na última ceia, Jesus faz algo que choca os discípulos. Quem lembra o que Jesus faz na última ceia? Ele pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos seus próprios discípulos. Naquela época, culturalmente, quem é que lavava o pé das pessoas? Era o escravo
Gentil, não era nem escravo judeu. Se tinha um escravo gentil, é o último do último, é aquele... É esse que está responsabilizado por lavar o pé de todo mundo. Aí quando Jesus tira lá e bota a toalha e pega a bacia e vai... Pedro fala, pelo amor de Deus, Jesus, que isso? O Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso salvador. Não vai lavar o meu pé, não tem como. E Jesus, Pedro, você não está entendendo nada, Pedro. Se vocês não tivessem a minha humildade para servir e amar as pessoas. E ali Jesus dá um novo mandamento. Eu quero que vocês amem o próximo como eu amo vocês. Ele se humilhou, o Deus encarnado se humilhou para lavar os pés dos seus discípulos. Eles ficaram tão constrangidos. Aí Pedro, tá bom, então já me lava a cabeça? Não precisa. É só os pés, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Olha a humildade de Jesus. Chocou os discípulos, porque eles sabiam a condição de quem que lavava os pés. Aí hoje a gente não quer nem orar, quer resolver os problemas do jeito que a gente acha que vai resolver. Narizinho empinado. Seu arrogante, sua soberba. Quando a gente ora, a gente está sendo humilde ao ponto de dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. E quando a gente dobra o joelho para falar com Deus, é Ele que nos coloca de pé. Agora, quando o nosso coração é altivo, é soberbo, é arrogante, você nem falar com Deus fala. E aí quando as coisas não dão certo, quem você vai responsabilizar? Deus, né? Deus falou, você fez o que quis, agora eu sou o culpado de não ter dado certo. Olha o que diz o Provérbio 16. É o 13? Na NTLH, Fran. Deixa eu ver se é esse. Não. Esse é o 33. Dezesseis, 33. Deixa eu ver. Não, também não é. A gente fala sempre no... O Fé para Empreender, quando a gente coloca nas mãos de Deus os nossos projetos, eles darão certo. É 3? Vimos 13, 33, veio 3. Aí. Peça a Deus que abençoe os seus planos. E eles darão certo. Nós temos a humildade de dizer, Deus, está aqui o meu sentimento, está aqui o meu desejo. Me ajuda, me abençoa, vai na minha frente. Eu quero casar, eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero evangelizar, eu quero alcançar minha família. Me ajuda, Senhor. Porque quando nós nos chegamos com humildade para Deus, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos exaltar. Agora, quando a gente já chega de nariz empinado, olha o que diz Tiago 4, 6. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Vamos ver na RA.
Antes ele dá maior graça, favor que a gente não merece. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu não sei se você já identificou, mas a pessoa que é extremamente religiosa, legalista, ela tem um ar de arrogância assim que você se sente até inferior a ela, né? Porque parece que ela sabe tudo de Deus. Ela é tão autossuficiente que você fala, meu Deus. Só que ela não conhece a Deus. Ela se acha tão madura e tão adulta que Deus não está na vida dela. Ela é independente. Ela é seca. Tanto é que Jesus chamou essa galera de raça de víboras. Não chamou o pecador de raça de víboras. O pecador Jesus amou. Agora, ó, o religioso, o autossuficiente, que se achava o bambambam, Jesus falou, vocês são raça de víboras, vocês por fora são um mármore branquinho, mas por dentro vocês estão podres. Eu não conheço, não me relaciono com um tipo de pessoa assim. Porque Deus existe o orgulhoso, o soberbo. Mas favorece quem? As crianças. Por que o perfeito louvor vem dos lábios dos pequeninos? Porque é de todo o coração. Às vezes a gente está na igreja cantando, mas está pensando lá na conta que tem que pagar, na janta que vai fazer depois do culto. Aqui está cantando, mas está só com a boca. O coração está bem longe do que a gente está cantando. A criança não, tu vê a criançada cantando aqui. Já teve alguns dias, dia da criança, 12 de outubro, que a gente botou a criançada para fazer louvor aqui, arrebentar. Presença de Deus. Por quê? Era com sinceridade, era de todo o coração, não era uma encenação, não era uma apresentação, era adoração. Por isso Jesus estava ensinando os discípulos, se vocês quiserem ser grandes no meu reino, vocês têm que ser os menores, vocês têm que se converter e serem igual a essas crianças. Aprender a depender de Deus. Isso não significa ser passivo, isso não significa não fazer. Paulo diz que por causa da graça de Deus na vida dele, ele pregou e viajou e fez muito mais que os outros apóstolos. Então, graça não tem a ver com passividade. Graça tem a ver com viver o favor de Deus na nossa vida. Amém? E eu preciso ter a humildade de dizer, Senhor, sem a tua graça, não tem como viver. Falamos semana passada do espinho na carne de Paulo. Paulo pediu, Deus, tira de mim esse espinho na carne, está me incomodando muito. Deus falou, não, deixa ele aí. A minha graça te basta. Minha graça é suficiente na tua vida. Tu consegue viver com esse espinho na carne. Isso é para tu lembrar quem tu é. Deus não precisa de ti. Diga para a pessoa que está do teu ladinho aí, Deus não precisa de você. Mas nós precisamos de Cristo. Amém? Jesus disse, vocês estão na videira verdadeira. Vocês são meus ramos. E todo ramo que dá fruto eu vou podar. Para quê? Para dar mais fruto ainda. E nesse ano da esperança, Deus quer que você frutifique. E esses frutos vão permanecer para sempre na tua vida, na tua casa, na tua caminhada. Porque esses frutos vão vir do próprio Deus. Não vai ser algo da tua carne, do teu esforço, do teu mérito. Não, você vai dizer, é Deus na minha vida. As pessoas vão até dizer, pô, mas tu é sortudo, né? Não é sorte, é graça. Amém? Em nome de Jesus.
Gálatas capítulo 4, vamos ler do 1 ao 7. Paulo está falando exatamente sobre essa maturidade, esse crescimento que nós temos que ter. Diz assim, Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é de menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao quê? Aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo, leia-se, as leis, aos mandamentos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, debaixo da religião, debaixo do legalismo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então Paulo está dizendo, gente, quando vocês eram crianças, vocês precisavam de cuidadores. Por mais que vocês eram herdeiros de tudo do pai de vocês, mas vocês precisavam de alguém para dizer, não bota o dedo na tomada, dá dodói, não bota o dedo no fogo, vai queimar. É assim ou não é quando a gente é criança? Paulo está dizendo isso. Nós vivíamos debaixo da lei. Mas depois que a gente cresceu, que veio a plenitude dos tempos, ou seja, Jesus veio, morreu por nós na cruz, ressuscitou, trouxe a nova aliança. Hoje nós somos filhos, não somos mais igual escravo. E como filhos nós temos direito à herança. A mesma herança que Deus deu para o seu Filho Jesus, nós temos direito à mesma herança de Cristo. Ou seja, você é filho amado, você é escolhido, você é abençoado, você é liberto, você é próspero, você é filho de Deus. E eu tenho que ser uma criança para aceitar isso e correr para o braço do Pai. Porque senão eu vou me achar independente de novo e vou achar que eu é que tenho que fazer a coisa acontecer. Isso cansa, isso pesa, isso sobrecarrega. Jesus disse, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a vossa alma. Então não é religião, é relacionamento com Jesus. Isso vai ser um fardo leve e um jugo suave. Nós vamos estar de bem com a vida, a gente vai rir até dos problemas. Sabe como é que os cristãos morriam na época do Império Romano, depois que a igreja iniciou? Ou eles eram dados de espetáculo para os leões e onças, tigres, ou eles penduravam eles no meio da rua e acendiam como se fossem tochas, e eles morriam queimando. Mas você acha que eles morriam apavorados, xingando e reclamando de Deus? Eles morriam louvando. Eles morriam cantando. E os romanos, cara, mas como isso? Porque eles entenderam que a pátria e a cidade deles não era na terra, era no céu. Você já ouviu o ditado que diz que a vida aqui é curta? Quem já ouviu? A vida é curta, aproveita. Pois é.
Mas Jesus trouxe para nós a vida eterna. Sério, pastor? Eu vou ganhar um corpo novo? Vai. Sem dor, sem enxaqueca, sem dor na lombar, sem dor no joelho. Que idade nós vamos ter no céu, pastor? É um mistério. Mas se Jesus morreu com 33, ainda muito novo, eu creio que todo mundo vai ter uma joviedade nessa faixa etária. Gurizão. Amém? Amém mesmo? Então como é que eu não vou ter a humildade de reconhecer que eu preciso dele? Como é que eu vou me achar alguém que eu sou autossuficiente? Eu preciso ter a humildade para entender que essa graça vai me trazer maturidade espiritual, ou seja, quanto mais maduro eu for na minha fé, mais eu entendo que eu sou dependente de Deus. Olha o que Jesus disse em João 15:5. Sem mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Paulo também vai dizer, Filipenses 4:13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é o Guto, é Cristo em mim. Eu não posso, mas Deus pode. Então eu vou para cima. Eu me lembro quando eu falei para minha mãe que eu ia noivar com a pastora Ruth, e ela me chamou de tolo. Manezinha. Estás tolo. Não tens onde cair duro. O que tu vai dar para essa guria aí? Falei, mãe, eu tenho fé, e fé é suficiente. E a Bíblia diz que digno de honra entre todos seja o casamento. Se a Bíblia diz que eu tenho que casar, eu vou casar. E eu vou noivar final do ano, e ano que vem, dia 26 de setembro de 1998, vai entrar comigo para me casar. Nós noivamos no final daquele ano, e no outro seguinte, em setembro, lá vem a minha mãe com um vestido assim, um verde água assim. Parecia a Ana Maria Braga, com um laque na cabeça assim. Toda cega. Lá foi ela levar o guri dela, o primeiro filho, a casar. Porque não era o Guto, era Deus da nossa vida. Não dei uma festa de 50 mil reais. A irmãzinha da cantina da igreja naquela época deu o salgadinho, o outro deu o bolo, o enfeite da igreja. O rapaz lá era amigo da mãe, disse, eu faço lá uns, como é que chama? Decoração, né? Eu faço lá uns arranjos e tal, e foi. Deu 11h30, meia-noite, eu peguei o carrinho, cantei pneu para a lua de mel, meu filho. Digo, vocês ficam aí, tchau para vocês. Como é bom depender de Deus, gente. Que Deus faz além do que a gente precisa. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes a gente olha para nós e fala, não, deixa comigo, vou dar conta. Aí tu, puxa vida, Deus. Tivesse tido um pouquinho de humildade, teria sido diferente. Porque quem faz muito mais do que a gente pede ou imagina é Deus, não é a gente. Lembra teu irmão aí, a tua irmãzinha aí? Pode falar para ela. Deus não precisa de você.
Mas você precisa de Jesus. Amém? Olha o que o João Batista disse em João 3,30, porque os discípulos estavam ali, né? O ser humano é uma benção. Ó, Jesus já está batizando mais do que nós. Ô João, vamos chamar mais gente aí, nós temos que aumentar, multiplicar isso aí, porque Jesus já está te passando. Olha a resposta de João. É isso mesmo? Convém que ele cresça e que eu diminua. Aí às vezes a gente quer crescer e quer que Jesus diminua na nossa vida, pelo amor de Deus. João Batista tinha a humildade de reconhecer: eu não sou o Salvador, eu estou abrindo o caminho para ele, o que eu tenho que fazer eu já estou fazendo. Agora eu vou batizar vocês com água, ele vai batizar vocês com fogo e com Espírito, mesmo. Eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Será que a gente tem a humildade para cantar e viver o que João Batista declarou aqui? Convém que ele cresça, que Jesus apareça e que eu diminua. E a nossa vida tem como propósito revelar Cristo para a vida das pessoas. Será que a gente tem essa humildade ou não? Ou será que a gente quer revelar a gente mesmo para as pessoas? Paulo, ele tinha tanta convicção de Jesus na vida dele, que se você pegar o início das cartas dele, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo. Depois ele dizia: prisioneiro de Cristo. Aí mais para frente ele começou a dizer: o pior dos pecadores. Porque ele maltratava cristão, ele matava cristão, até Jesus pegar e dizer: até quando? Agora tu vai aprender o que é sofrer por amor do meu nome. Então ele começa as cartas dizendo que era apóstolo, daqui a pouco ele começa a dizer que era prisioneiro, e daqui a pouco ele começa a dizer que ele era o pior dos pecadores, o maior dos pecadores. Porque ele sabia: Deus não precisa de mim, mas ele precisava de Cristo. Em Gálatas 2:20 ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo, a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo está dizendo: é Cristo, gente. Não tem nada de Paulo aqui. Não vivo mais. Se a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé. Eu confio no amor e na bondade, na graça de Deus sobre a minha vida. Porque se não for para viver essa vida na fé, se for para voltar à justiça mediante a lei, ao meu esforço, meu merecimento, Cristo morreu em vão. Se eu continuo tendo que fazer sacrifício para agradar a Deus e ser aceito por Deus, então Jesus morreu em vão. Que Cristo não tenha morrido em vão na nossa vida, mas que a gente tenha a maturidade de saber quanto mais dependente de Deus eu sou, quanto mais dessa graça eu viver, mais adulto eu me torno para Deus.
Eu não me lembro, tá, se o Frank achar para mim, tu joga no telão aí, que o pastor não anotou aqui, mas quando Paulo fala, o autor de Hebreus fala em Hebreus. Ele diz para o pessoal lá assim, ó, eu tenho que falar com vocês ainda como se vocês fossem crianças, porque vocês não entenderam a graça. Eu não posso dar comida sólida para vocês, eu tenho que dar leitinho, porque vocês ainda estão na lei. Não está em Hebreus? 1 Coríntios? 1 Coríntios 3, Frank. Ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Mas tem Hebreus também, procura aí do leitinho em Hebreus que tem. Paulo está dizendo, eu não posso falar como espirituais para vocês. Vocês são crianças no sentido não de serem maduros, mas vocês se acham tanto, querem fazer as coisas no braço de vocês, que não tem como entender as coisas do reino. Deus quer trazer graça para nós termos essa maturidade. De saber que, por mais que Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Porque nós sem Deus, Deus continua sendo Deus. E nós sem Deus, não somos nada. Amém? Então que eu e você possamos hoje buscarmos ser os menores. Show, tio Frank. Aí. Ora, Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente no quê? Na palavra da justiça. Essa carta foi para quem? Para os judeus que haviam aceitado a Cristo, mas estavam sofrendo uma pressão para voltar ao judaísmo. As práticas dos usos e costumes das leis de Moisés. Então Paulo está dizendo deles aqui, ó. Porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos. A estatura de varão perfeito. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a gente não precisa que alguém fale para nós, ó, isso aqui é pecado, irmão, ó, isso aqui tu pode, isso aqui não. Não. Tu é adulto, tu sabe o que tu tem, o que tu não tem, o que tu pode, o que tu não pode. Agora para criança, E quando a gente escutava dos nossos pais, Deus castiga, hein? Quem escutava essa do pai e da mãe? Nós tínhamos medo de Deus, né? Quer ver quando trovoava? Ai, Deus está bravo. Era assim. E até hoje as pessoas estão imaturas. Estão achando que Deus está bravo, que Deus vai castigar. Não tem relacionamento com Deus. Diga para o teu irmãozinho, tua irmãzinha, está na hora de crescer. Está na hora de se tornar adulto na fé. Amém? Porque quanto mais adulto nós nos tornamos na fé, mais dependentes de Deus nós nos tornamos. Pergunta se a Ana ali está preocupada que amanhã tem boleto para pagar. Se ela vai encher a barriguinha dela antes de dormir hoje. Vai dizer, totô, mamãe.
Toma, minha filha. Pastor, à noite ela já deixava preparadinha assim pro Cris, assim. Cristiano tinha uma bochecha que parecia o fofão. Pastor amamentou até 1 ano e 7 meses. Falei, agora chega. Tá bom, né? 1 ano e 7 meses mamando, tá louco. Imagina um guri de 4 anos de idade. Quem mamar? Vai comer comida, né? E às vezes tem camarada na igreja que quer leitinho aí. Não, filhinho, ó. Vamos crescer. Paulo, ou melhor, Pedro vai dizer que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Anote aí 2 Pedro 3,18 para a gente orar. Ó, antes, crescei no quê? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Guarde isso. Quanto mais dependente de Deus nós nos tornar, mais adulto na fé nós seremos. Quanto mais independente eu me tornar, mais guri pequeno, espiritualmente, leitinho, eu vou viver na minha vida. Fique de pé, eu quero orar com você. Que no teu coração tenha a humildade para declarar o que João Batista declarou. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e que ele resplandeça na minha vida, no que eu enxergo, no que eu falo, no que eu faço. Permita que essa palavra ela comece a fazer morada no teu coração. Permita que essa verdade de Cristo produza libertação na tua mente, no teu coração. Para que a partir dessa noite, essa graça pregada pelo apóstolo Paulo te alcance a tua vida, para que Deus tenha espaço e lugar na tua história de vida. Ao ponto de a gente viver o que Paulo declarou: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não vou anular a graça de Deus, porque a justiça que é mediante a lei, ao esforço humano, é como se Cristo tivesse morrido naquela cruz em vão. Mas se nós confiarmos no amor e na bondade dele, assim como um filho sente-se seguro, aquecido, aconchegado
cuidado, amado nos braços da mãe, assim somos nós, como crianças que se lançam ao braço do Pai, a qual nós podemos falar Abba. Abba significa papai. 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 De repente a tua paternidade biológica não foi tão saudável, abençoada como você tinha a sua expectativa de filho. Mas eu quero dizer para você que a paternidade de Deus, Ele é o teu Pai. E você pode sim dizer papai. E se lançar aos braços dele. Sabe por quê? Porque Jesus suportou a rejeição lá na cruz. Porque Jesus lá na cruz foi castigado por causa dos nossos pecados. Deus teve que abandoná-lo lá na cruz, para que hoje você e eu nunca mais sejamos abandonados, mas pelo contrário, sejamos amados, cuidados, abençoados, porque Ele nos ama. Coloque a mão sobre o teu coração e cante comigo. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal life, in him we find a love so